Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mariana Magrani e eu faço vídeos sobre livros de romantasia e outros livros, mas o que eu mais faço é romantasia. Então se esse é o primeiro vídeo que você vê e você gosta de livros de romantasia, já se inscreve no meu canal e vem ver os outros vídeos que eu tenho. Hoje eu vou falar sobre Zodiac Academy. Essa saga hypada na gringa e também no Brasil, eu acho que esse ano aí teve um boom dessa saga. E eu li até o livro 7 e parei, e eu vou falar pra vocês tudo que vocês precisam saber, né, pra poder você ler essa saga. Vou passar pra vocês aquilo que eu sei, passar a minha experiência pra vocês, passar um pouco sobre o que é que tem aqui, qual ordem que você vai ler, porque tem várias ordens. Então eu vou explicar as ordens pra vocês decidirem qual que vocês vão seguir. Vou explicar pra vocês a ordem que eu segui, o que eu vou estar fazendo. Tem muito livro nessa saga e eu confesso pra vocês que eu li a saga principal, mas eu vou falar pra vocês a outra ordem se você quiser ler também com os spin-offs. Pra você entender a ordem dessa saga, você tem que entender que tem duas sagas junto com a saga principal. A saga principal é Zodiac Academy, e aí a gente tem Ruthless Boys of the Zodiac, que é um spin-off, que é outra história, que também se passa no mesmo universo daqui de Zodiac Academy. E a gente tem Caged Wolf, que são outros spin-offs, mas que são depois de Zodiac Academy. Então, o pessoal geralmente lê Zodiac Academy intercalado com Ruthless Boys of the Zodiac. Ruthless Boys é uma história que passa eu não lembro se eram 5 ou 6 anos antes de começar a história de Zodiac Academy. E aí, em algum momento da saga principal de Zodiac, vai aparecer personagens de Ruthless Boys. Então, vou dar um pouco de contexto pra vocês sobre o que é essa saga. Essa saga aqui é uma grande farofa, tá? A gente tem de tudo mesmo que tem no universo da romantasia. A gente tem aqui, eu digo que é uma mistura. Olha, eu vou falando referências que vocês conhecem pra vocês entenderem o tanto que isso aqui mistura. Isso aqui mistura Divergente, mistura Dark Academia, que a gente pode pegar um pouco da escola de Harry Potter, misturar com isso daqui. A gente pode misturar Vampire Diaries, a gente pode misturar Pretty Little Liars. É muita coisa misturada aqui nessa saga. Só pra vocês entenderem, aqui tem tanta classe de seres, tipo, que eles são todos feéricos, tá? Que não são seres humanos, eles são feéricos. Tem também seres humanos nessa saga aqui, mas as principais e o universo de elas vão viver são todos feéricos e tem uma outra raça lá. Mas as classes seria vampiro, lobo, Pegasus, basilisco, dragão, porque eles têm dragon shifters, que eles são feéricos que viram dragões. Então, assim, essa classe, acho que deve ter umas 20. Tem Hidra, tem Fênix, tem Arpia, tem Minotauro também, tem Tritão e Sereia, né, que são os Sirens. Tem muita coisa desse universo. E aí, a história começa com essas duas irmãs, porque são muitos livros, e aí os pontos de vista vão alternando entre as duas irmãs. Chega um certo momento que a gente tem ponto de vista de quase que todos os personagens da saga, os personagens centrais. Mas a gente começa com essas duas irmãs, a gente tem isso no primeiro capítulo, não é spoiler, não é nada, então se você nunca leu também e você tem interesse de ler, não se preocupe que eu não vou dar spoiler. Essas duas irmãs, elas estão no mundo normal, no mundo dos humanos, tá? Elas ficaram órfãs muito novinhas, então elas cresceram sozinhas e estão lá no mundo dos humanos tentando, né, ganhar dinheiro pra poder comer, pra poder viver, porque elas estão lascadas. E aí chega um ser, né, um cara lá, com uma voz que persuade, que eles têm esse negócio da coerção, que ele fala dentro da mente, ele sabe, consegue fazer a pessoa fazer o que ela quer, coerção. E aí ele fala, olha, vocês duas vão vir junto comigo pra Solaria. Solaria é o universo dessa saga aqui. E ele fala pra elas, vocês vão vir pra Solaria e vocês vão entrar na Zodiac Academy. E aí elas, tipo, não, a gente não vai. Aí ele vai e fala pra elas, não, mas tem um porém. Se vocês aceitarem vir para Solaria e participar entrar no Zodiac Academy, vocês vão conseguir acessar uma herança que vocês têm, porque vocês são as princesas perdidas de Solaria. O último rei deixou vocês como descendente, né, o rei já falecido, e vocês têm direito ao trono. Então, pela lei, eu sou obrigada a vir buscar vocês e oferecer a chance de vocês de pegar o trono pra vocês. Mas pra isso, vocês têm que se formar na faculdade de Zodiac Academy, porque a lei manda assim, e aí vocês vão ter acesso a toda essa riqueza. Ele mencionou um cofre, essas coisas assim, e ao trono de Solaria. E aí elas não estão ligando muito pro trono de Solaria, não, mas elas estão querendo dinheiro, porque elas estão vivendo lascada, então elas vão assim, não, vambora, porque, né, se a gente tá lascada de dinheiro, pelo menos que a gente vai pegar dinheiro. E aí, vai junto com esse querido, e aí chegando lá, elas percebem que já tem um governo, né, um governo em andamento, que é o governo dos herdeiros. Os pais dos herdeiros, que são 4 herdeiros e 4 pais, dividem, né, os pais desses meninos dividem o trono de Solaria. Então, para cada casal de
dos pais tem os herdeiros dentro da escola. Então os pais governam atualmente, mas eles estão meio que guardando o trono para que os filhos deles venham a ser os herdeiros, né? Venham tomar o trono quando eles tiverem completado o Zodiac Academy, quando eles completarem a idade que tiver ou quando eles morrerem. E aí elas chegam nessa escola e agora elas estão vendo que esses herdeiros, eles não é da intenção deles que elas continuem naquela escola. Por quê? Porque eles querem herdar o trono. Então, se elas chegaram lá e meio que elas têm o direito e elas podem manifestar o poder, né? Porque já logo no começo já faz o teste pra manifestar poder. Veem que elas são poderosas. Elas têm realmente uma chance de lutar pelo trono e conseguir tomar o trono pra elas. E eles não querem isso. Eles querem continuar no trono, eles querem continuar com o governo em vigor e que eles 4 querem governar juntos. Então, eles fazem o quê? Muito bullying. Então, o primeiro livro é lotado de bullying e bullying pesado. Se você não gosta de bullying, você vai ter dificuldade, porque os 4 são muito ruins com elas e eles fazem ela comer o pão que o diabo amassou. E todo esse primeiro livro são elas tentando achar o espaço delas nessa escola. E tem algumas coisas cringe aqui também que eu já vou avisar vocês, que eles são um negócio chamado Facebook, que é tipo um Facebook, mas de feérico. Então, Facebook tem umas coisinhas meio cringe, mas isso não é motivo pra não gostar do livro, porque eu adorei, eu fiquei, enfim. E aí o primeiro vai ser essa jornada mesmo delas tentando tentando pertencer, tentando descobrir ali e tentando retaliar, porque esses golpes que os herdeiros ficam planejando contra elas são muito fortes, gente. E as meninas, elas acabaram de chegar, elas não têm poder, assim, ainda pra poder bater de frente com eles, mas elas querem, porque elas, entendeu? Elas não são aquele tipo de personagem que vai deitar e, tipo assim, ai, deixa eu fazer o que quiser e eu vou ficar de pobre coitada. Não, elas realmente, elas querem revidar e elas querem retaliar, mas é que elas ainda não conseguem. Então, o primeiro livro, ele é bem difícil de ler por causa disso, mas eu ainda assim amei o primeiro livro e dei 5 estrelas. E aí a saga vai desenvolvendo, vocês vão vendo que o bullying ele vai acabar em um momento, e aí elas duas têm vários interesses amorosos, então o romance é bem legal, tem bastante hot na saga, né, como um todo. E é uma saga que ela vai abranger, assim, ela vai expandir o que ela vai começar. E eu li só até o livro 7, eu não continuei, e eu pretendo continuar só ano que vem. Eu vou falar pra vocês o motivo disso. Mas eu queria dizer pra vocês que eu li só a saga principal e todo esse começo foi como se eu estivesse usando droga, gente. Eu não sei explicar, eu nunca usei droga na minha vida. Mas quando eu tava lendo esses livros aqui, eu sentia que as páginas tinham alguma coisa viciante, porque eu não conseguia largar. Então eu li o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Numa semana eu já tinha lido acho que 4 livros, porque tinha o primeiro, o segundo e o terceiro, eu tava tipo assim, ó, a cada um dia e meio eu tava lendo um livro. Eu nunca vi um livro fazer isso comigo. Essa saga aqui, nos 3 primeiros livros, eu peguei e falei, cara, eu tô gostando mais do que Quarta Asa já, porque eu tenho o meu top 10 ainda, inclusive esse ano ainda vou atualizar ele porque ele mudou. Mas eu falava assim, cara, acho que eu já coloco em cima de Quarta Asa porque foi tão viciante, e você não quer parar de ler, porque tá no slow burn, você não sabe com quem que elas vão ficar. Pra mim, o slow burn é a parte que mais pega você. E você vai descobrindo sobre as classes, você vai descobrindo sobre as ordens, e é muita coisa diferente, é muita coisa interessante. Eu amo esse ambiente de Dark Academia. E aí, assim, os finais dos livros são bem bombásticos, assim, eu diria que o final desse aqui, do primeiro, você já vai ter um gostinho desse bullying, como é que é pesado, assim, pra você continuar. E eu vou passar pra vocês agora a ordem que eu li e vou falando um pouco sobre cada livro. Então, eu comecei com The Awakening, né, que é o livro 1. Zodiac, The Awakening, que é esse aqui. E aí, The Awakening é esse que eu falei pra vocês. Tem muita gente que diz que o primeiro livro não é bom, que o primeiro livro é ruim, depois vai melhorando. Mas eu, sinceramente, eu viciei nesse primeiro livro, eu não conseguia parar de ler. Eu amei o primeiro livro e eu dei 5 estrelas pro primeiro livro. Amei 100%, muito bom. E não tem hot nenhum no primeiro, porque a gente tem o Slow Burn. Então, o primeiro não tem hot nenhum. Muito bom. E aí, depois a gente vai vir pra Ruthless Fae. Esse aqui é o segundo. Os primeiros nem são tão grandes quanto os últimos, né? Mas esse aqui já tem o quê? Umas 500 e poucas páginas. Eu li em um dia e meio também. Esse aqui foi um dia, esse aqui foi um dia e meio, e foi assim, muito rápido, porque aqui a gente já tá vendo elas mais na escola, assim, desenvolvendo mais os poderes dela, fazendo mais coisas. Então é muito interessante, o slow burn aqui fica muito bom, você não sabe com quem elas vão ficar, realmente é uma dúvida, não pesquisa casal e não pesquisa fanart, pra você também ter a surpresa das coisas que vão acontecendo. Aqui tem um mini hot, eu acho, tem um hotzinho aqui, mas não há aquelas coisas não. E aí a gente vai pro terceiro, que é o The Reckoning, que aí tem um ritual nesse terceiro aqui, que é esse The Reckoning, que é onde elas vão testar realmente se elas são poderosas. Então aqui a gente já avançou, a gente já viu elas usando os poderes dela, eles têm magia elemental, então é bem legal. E tem 4 casas nessa saga, né? Tem a casa do ar, a casa do fogo, a casa da água e a casa fogo e a casa da terra. Então assim, cada uma das irmãs pode escolher, elas podiam escolher a casa onde elas queriam ir, de acordo com os poderes dela, mas como elas tinham mais de uma, elas puderam escolher. Mas geralmente você escolhe o poder que se manifesta, você vai pra essa casa aí. Enfim, esse aqui
aqui a gente já tem um pouco mais de páginas. Esse aqui a gente já tem 600 e... lá para 620 páginas esse aqui. Também li em um dia e meio. Gente, eu falo pra vocês, não é que eu sou a maga da leitura, não. É porque, assim, eu literalmente tava deixando de fazer tudo pra poder ler. Porque isso aqui me consumiu. Eu falava disso o tempo inteiro, só queria falar disso. Eu não conseguia fazer nada quando eu não estivesse lendo. Até a camiseta eu fiz. Foi nesse período aqui. No final desse terceiro livro aqui, acontece uns negócios muito bombásticos e daí eu não consegui parar. Porque se você quiser ler o spin-off depois do 3, você ia parar. E aí você ia pegar o spin-off, que são 5 livros. E eles são bem grossos, que são os Ruthless Boys of the Zodiac. Ele é também as mesmas tropes que tem nesse aqui, mas ele tem um plano de fundo de um suspense, tá? Porque a gente tem uma personagem central só, é só ela, não são irmãs, e ela tá tentando descobrir sobre a morte do irmão dela. Então, ela vai descobrir quem é o suspeito e pipipipopopó. Então, tem um pouco desse suspense aí, que é o que o pessoal falou que achou bem legal nesse spin-off. Eles são livros muito grossos, mas são só 5. Só 5. O último livro tem 1.200 páginas, o 5º livro do spin-off. Eu não li o spin-off, eu acho que não atrapalhou a minha leitura de forma alguma, mas eu acho que depois apareceram alguns personagens que o pessoal que leu o spin-off já conhecia. Então, quando ele apareceu, o pessoal gostou, e também teve gente que falou que gostou de ter lido o spin-off pra poder dar uma pausa e dizer, mas eu não conseguiria ter pausado essa saga pra ler o spin-off de forma alguma, porque eu tava muito engajada no fim do livro 3, eu tava viciada completamente consumindo isso daqui, então eu não consegui parar pra ler esse spin-off. Mas se você quer ler o spin-off, você vai parar depois do 3 e você vai ler 1, 2, 3, 4, 5. Tem muito hot no spin-off que me falaram que são ótimos, mas é Aranha em Reverso. Quem não gosta de Aranha em Reverso, tem Aranha em Reverso no spin-off. Eu não li, mas as meninas que leram lá do meu clube amam. E aí depois que eu li o terceiro livro, que é The Reckoning, eu vim pra Shadow Princess, que é o 4º livro. Os meus, gente, eles vêm com um número aqui na lateral, então achei bem fácil de seguir. Esse aqui já tava com o quê? 680 páginas, tava quase 700 páginas. Esse aqui já vai engrossando mais. Perfeito esse livro aqui, esse é o meu favorito da saga. Esse livro foi o único que me destruiu, assim, porque o pessoal falava muito que ia me destruir. O livro 7, nós vamos chegar lá, mas esse aqui me destruiu e foi onde eu chorei e me deu tristeza profunda, porque o que acontece no fim desse livro aqui, gente, eu não tava preparada, eu não tava sabendo que ia vir isso. Então, Shadow Princess pra mim também 5 estrelas. Até aqui todos foram 5 estrelas. Todos. Vício, vício, vício. Eu nunca vi nada igual a isso, eu tenho que dar o crédito pra Zodíaco, que esse vício eu nunca tinha visto antes. Aí depois de Shadow Princess, se você quiser ler o conto Origins of an Academy Bully, você pode ler esse conto se você quiser. Eu li o conto, eu acho que não vai te fazer falta se você não ler, que é um conto sobre o passado de uma personagem que aparece no fim desse livro aqui. Não me interessou, mas eu li mesmo assim. E a gente vai pro 5º livro. Infelizmente eu não tenho da mesma capa, porque eu gosto dessas capas aqui. As capas novas são lindas, mas não sei porque eu queria da capa antiga. E aí o 5º já é bem grosso. Ele tem... Caramba, realmente, é porque eu li tudo no Kindle e comprei. Nossa, eu li isso tudo! 924 páginas tem o 5º livro, mas foi um vício também. Até aqui, gente, ó... perfeição, zero defeito. Eu panfletava isso aqui até pra minha avó nem lê. E assim, mesmo que esse livro aqui foi bem grosso, ele foi maravilhoso. Aqui, gente, eu diria pra vocês que o bullying, tá? Essa coisa ferrenha com esses herdeiros, chegou até me cansar um pouco em um certo ponto, mas eu acho que aqui no livro 5 é onde isso acaba. Gostei muito, apaixonei pelo livro 5, achei maravilhoso, 5 estrelas também. E aí, ó, também pra avisar vocês, o hot começa no 3º, começa devagar, aí no 4º vem aumentando, agora tem um hot aqui nesse livro 5, pelo amor de Deus, aquilo mudou a química do meu cérebro, eu nunca mais vou me esquecer do hot que eu li aqui no capítulo 5, quem já leu sabe qual que eu tô falando. Coisa de cinema. E aí, gente, depois de Cursed Fates, que é o livro 5, a gente vai vir pra Fated Throne. E é aqui que tudo começa a dar indícios de que vai desandar, infelizmente. A partir do momento que eu já tinha lido 5 livros, eu estava tomada por essa saga. Essa saga tinha consumido já, entendeu? Ela tava abaixo somente de Tog e Akotar, porque não sei se alguma coisa ainda vai superar, mas eu tinha passado Quarta Asa, que era uma saga que eu tava, assim, viciada completamente, porque ela me consumiu. E 5 livros, assim, bons. 5 livros que você lê e você não vê passar. Você tá dentro daquele universo e você não vê o que tá acontecendo. E aí eu cheguei no livro 6. Eu também amei o livro 6, tá? Foi muito bom. E aí já começou a aumentar, tá vendo? 915 páginas esse aqui também. E aí aqui no livro 6, eu comecei a perceber que as coisas não estavam andando
andando. Essas irmãs, elas sofrem, tá? Sempre acontecendo um monte de coisa errada com elas. E eu não consigo ver uma evolução. Eu acho que no livro 6, eu já queria que a gente estivesse evoluindo. Eu já queria que não tivesse mais o ambiente da escola, talvez. Eu amo o ambiente de Dark Academia, mas pra onde a história tava caminhando, eu acho que aqui elas já podiam estar fora da escola buscando, né, outros objetivos. E eu acho que muitas questões no livro 6 já eram pra estar um pouco mais avançadas. A gente tem o mesmo vilão, a gente tem alguns conflitos que começam a acontecer aqui, que depois eles vão se repetir, iguais os conflitos e tudo. Então, o livro 6 foi o primeiro que eu não dei 5 estrelas. Mas eu ainda assim dei 4,5, porque eu gostei muito do livro 6. Eu achei ele muito bom. Querendo ou não, eu li ele bem mais devagar, tá? E já diminuí muito o ritmo com o livro 6. Tô tentando comparar com algo que isso aqui é efeito de droga, igual eu falei pra vocês. Esse aqui já começou a ir pra um ritmo normal de uma leitura. E como são 900 páginas, eu acho que isso começou a me cansar um pouco. Eu fiquei muito com hiperfoco nessa saga, imergi muito. Então, eu acho que meu cérebro já começou a cansar da mesma narrativa. Então, aí o livro 6 foi o primeiro que eu não dei 5 estrelas pra essa saga. E aí eu peguei o livro 7, que eu não tenho o livro 7 aqui. Heartless Sky. É o livro 7. E foi o primeiro livro da saga que eu não gostei muito. E foi o primeiro livro que me demorei, acho que quase 2 meses pra conseguir ler. E ele é também, assim, dessa espessura aqui, deve ter umas 900 e poucas páginas. Foi um livro que eu pegava pra ler e eu não conseguia avançar tanto. Eu lia, tipo, 20% e eu ficava cansada. Eu não queria continuar. Nesses todos aqui, ó, isso aqui, gente, eu não conseguia parar. E aí, quando eu peguei o livro 7, eu fiquei um pouco frustrada. Porque o sentimento que eu tive aqui, o livro 7 não me gerou isso, ele me gerou o contrário. Toda vez que eu pensava, ai, vou ter que pegar o 7, eu ficava, ai, vou pegar o livro 7. Todo mundo falando, ai, no fim do 7 vai ser babado. Você vai chorar muito, você vai ficar muito mal. E aí, eu acho que isso foi me travando também. E eu comecei a cansar. Então, eu terminei o livro 7 depois de 2 meses. E eu acho que a autora começou a perder a mão. Eu não sei como tá o 8.5 e o 8, né? Porque são livros que você tem que ler junto. É a mesma questão do TOG, que você tem que ler 2 livros juntos, você faz a leitura conjunta, você lê uns capítulos de um, lê uns capítulos de outro, porque eles estão acontecendo ao mesmo tempo, só que em pontos de vista de personagens diferentes. Então, essa ideia de que eu ia ter que ler mais 2 livros enormes ao mesmo tempo, depois do livro 7, que foi extremamente cansativo pra mim, me desanimou. Então, eu resolvi que eu vou dar uma pausa no Zodiac Academy, não vou ler o resto agora, só ano que vem, porque simplesmente, gente, eu cansei. No livro 7, a gente tem umas 3 batalhas que é quase que, tipo, igual, sabe? A mesma galera contra a mesma galera. Tipo, eu acho que eu cansei de, tipo, no 7º livro, eu ter lido o 7º livro inteiro. E as protagonistas que já eram pra no 7º livro, gente, elas estarem fortes, pelo menos, e demonstrar esse poder todo, sabe? E tem muitos outros personagens fortíssimos. E daí ela juntou e botou esse vilão, e esses personagens fortíssimos não conseguem derrotar esse vilão. Isso não entra na minha cabeça. E aí esse livro 7 me trouxe isso e eu me irritei com a saga por causa disso. Eu deixei de amar? Não, continuo amando. Esses primeiros livros, eu falo pra vocês, se você quer uma experiência diferente daquela magia de você ler, tá dentro e não conseguir nem ver que horas são, o tempo passando, porque você tá tão dentro da leitura que você não viu, leia Zodiac Academy. Inclusive, não tem tradução oficial dessa saga, infelizmente, porque as autoras não têm editores. Inclusive, eu acho que um dos motivos dessa minha insatisfação no final teria sido resolvida com editores, porque eu acho que se um editor pega essa saga, que tem aí 10 livros, né, porque são do 1 ao 9, e aí o 8 tem um 8.5, que são, a saga principal tem 10. Pega esses 10, transforma em 7, eu acho que ia estar perfeito, porque são livros muito grossos pra não andar tanto. Então eu acho que ela conseguiria compactar isso em menos livros, e eu acho que teria sido perfeição. Inclusive, eu ainda indico a saga, eu acho a saga muito boa, eu amo a saga ainda. Tem tradução não oficial de fã, não é uma tradução dentro da lei, então, enfim, não recomendo, mas eu sei que as minhas colegas leram essa tradução, que foram fãs que fizeram, porque os fãs amam a saga. Inclusive, indico também você que está começando a ler essa saga, seguir o Instagram do Zodiac Academy Brasil, que são as meninas divas que eu conheci lá no meu Clube das Berries. Elas criaram uma comunidade voltada pra ZA, porque elas amam ZA, e elas têm um guia incrível que elas fizeram também, e elas postam coisa dia e noite sobre ZA. Então segue lá se você quer informações específicas sobre ZA, porque elas dão muito, assim, muita energia delas pra fazer esse projeto. E aí, voltando ao assunto desse final da saga, que me deixou, assim, realmente bem desanimada, é a questão do tanto de página que eu vou ter que ler pra ser feliz. Porque o 8 e o 8.5 são grossos, o 9 é grosso. E no final, que me falaram que eu ia chorar muito com o 7, eu não acreditei no que aconteceu. Sabe quando tem um acontecimento e você meio que já sabe que vai ter uma saída pra aquilo? Eu não sei, não me bateu, porque aconteceu e eu fiquei tipo,
isso vai ser resolvido no próximo, eu sei que vai. Então, eu não sei dizer, não me pegou, tá, esse final, eu vi o pessoal se acabando de chorar, e eu acho que essa minha convicção de que vai dar tudo certo daqui a pouco, que não vai ficar do jeito que tá, foi o que me fez não chorar. Então eu acho que isso me acalmou e eu não chorei. Quero muito continuar a saga. É sim uma saga que eu ainda indico. Eu ainda preciso ler 3 pra finalizar. Então eu não sei se eu vou me decepcionar no fim. Eu não sei se eu vou me decepcionar com esse 8.5 e o livro 9. Porque eu de verdade com o 7 eu dei 3,5 pro livro 7. Foi a primeira nota tipo baixa que eu dei pra um livro dessa saga, porque até aqui eu tava até me questionando, falando, caraca, eu pensei, será que eu tô muito emocionada? Porque tem hora que eu dou nota na emoção, gente, às vezes não é porque é uma obra de arte, sei lá, eu dou nota de acordo com aquilo que eu tô sentindo, entendeu? Eu sou muito sincera com aquilo que eu tô sentindo, então eu até questionei, falei, caraca, será que eu tô exagerando no que eu tô sentindo com essa saga? E realmente, os 5 primeiros livros são 5 estrelas direto, e eles são tão bons assim, mas realmente, gente, são muito bons. O 6º livro é muito bom também, mas o 7º livro foi um livro que me travou e eu falei, ai, cansei. Eu simplesmente cansei. É isso, eu acho que eu só cansei da mesma narrativa e eu sei que tem mais. Algumas amigas falaram que o 8 e 8.5 ainda estão arrastados. Então, pra você que vai seguir na ordem de leitura, então depois do 7 a gente teria o 8 junto com o 8.5. Esse guia de leitura também de capítulo você também encontra lá nesse Instagram que eu te falei, do Zodiac Academy Brasil. E aí você vai ler esse Sorrow and Starlight junto com Beyond the Veil, alternando os capítulos de acordo com o que tá lá. E aí vai vir o 9º livro, que é Restless Stars, que é o último livro da saga. E aí, depois que acaba a saga, tem um outro spin-off chamado Caged Wolf, que é de uma penitenciária, e ele também é Harém Reverso, é uma mulher e vários homens, isso que é o Harém Reverso. E eu não li ainda, e eu não sei se eu vou ler ainda, porque eu preciso acabar a saga de Zodiac. O que me falaram? Pra poder, em vez de eu pegar e ir ler os últimos livros, né, o 8.5, me falaram pra eu pegar e tentar ler o spin-off do Ruthless Boys. Porque eu já conheci personagens aqui, que são personagens principais lá no spin-off, e eu acho que talvez isso vai amenizar um pouco essa minha frustração com o 7º livro de ZA. Mas, dito isso, eu acho que eu preciso de um descanso desse universo. Inclusive, eu talvez vou pegar uns outros livros das irmãs, porque apesar de eu ver muitas pessoas reclamando da escrita das irmãs, são 2 irmãs e elas escrevem juntas. Então, cada uma escreve um ponto de vista pra misturar. Inclusive, esse negócio de ponto de vista, tem muito ponto de vista. Eu acho que no livro 7 a gente tinha ponto de vista de personagens que eu tava cagando. Por isso que me irritou também. Porque chegava um personagem e eu ficava assim, ai, gente, ponto de vista desse personagem. Tipo assim, não quero saber. Mas eu quero sim ler outras coisas das irmãs, porque eu amei o estilo de escrita delas. Mesmo que nos últimos livros eu esteja me decepcionando um pouco, eu acredito que isso aplicado em outras obras pode funcionar muito bem também. Então, eu quero ler umas outras coisas que elas fizeram juntas. Tem Never Keep, eu quero muito ler. E o pessoal fala muito bem. E talvez eu vou dar uma chance pra Ruthless Boys. Então, pra encerrar esse vídeo, eu digo pra vocês que eu indico, tá? Zodiac Academy é uma saga que eu amo, mas eu estou um pouco revoltada com os últimos livros e eu espero que esses últimos livros não matem o amor que eu tenho pela saga. E se você estiver querendo ler, já se prepara também pra ficar de folga, tire umas férias pra você ler os primeiros numa tacada só, porque eles são viciantes, você vai ver o que eu tô falando. É muito bom o negócio, é bom mesmo. E checa os gatilhos também, porque tem muito bullying, mas fica tranquila porque as meninas não deitam, elas não deitam, elas não são personagens assim, ai, vou ficar chorando, não, elas ficam tipo assim, cara, como é que a gente vai fazer? E a gente tem vingança boa aqui nesse livro também, que elas vêm, elas rebentam com eles. Então, vale a pena e você vai passar pano. Eu passei pano, chegou um momento que eu tava com raiva delas e não deles, né, dos caras que fizeram as coisas, enfim. Isso daqui é uma montanha-russa de emoções, mas eu sinceramente não vou ler esse ano mais, eu vou deixar pra ano que vem, pra me dar saudade. Eu quero ter saudade dos personagens, saudade do universo pra que eu volte, e aí eu vou ler sem ficar sem paciência, eu vou ler com calma, enfim, é isso. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui pra você não perder vídeos. Se você quer se inscrever no meu clube do livro, tem o link aqui embaixo. A gente não tá com vagas abertas, mas já entra lá no link pra você ver como é que funciona, que aí quando abrir você vai ficar sabendo. Já me segue no Instagram, Mariana Magrani, me segue no TikTok. Todos esses lugares que tiver aí é Mariana Magrani, o meu arroba. Ativa as notificações e deixa aqui seu comentário se você leu essa saga e se você compartilha do meu sentimento aqui no 7º livro. E se você não compartilha, me deixa aqui pra me animar a ler os próximos, porque eu de verdade nesse momento estou um pouco frustrada. Mas é isso, obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.